Seja muito bem-vindo a mais uma aula do treinamento online Evolução 7K. O treinamento onde eu vou te ensinar a faturar R$ 7.000 ou mais todo santo mês por meio do tratamento de pessoas com feridas. E na aula de hoje nós vamos falar de limpeza e desbridamento de feridas. Por mais que uma ferida esteja evoluindo muito bem durante o tratamento do seu paciente, qualquer motivo que venha a impedir o processo de cicatrização normal fará com que essa ferida regrida drasticamente. E a regressão dessa lesão pode ser muito superior à própria evolução que ela teve até o momento em que você estava ali manuseando ela. Por conta disso, é muito importante que você tenha em mente que a reavaliação dessa lesão e desse paciente são imprescindíveis, assim tanto quanto a própria limpeza da lesão. Então, toda vez que você for fazer uma nova sessão com esse paciente, você tem que reavaliá-lo e fazer a limpeza de forma mais adequada. Se existe uma coisa que jamais fará mal a uma ferida, a um processo de cicatrização de uma lesão, o nome disso é limpeza. A limpeza é um dos atos que você fará todas as vezes que você for visitar o seu paciente novamente ou que ele vier até você. Assim como a avaliação, são as duas coisas que você fará repetidamente em cada sessão do paciente. O processo de limpar e de desbridar uma ferida é tão importante, é tão eficaz para o processo de cicatrização de uma lesão que muitas vezes você utiliza coberturas super tecnológicas, coberturas especiais em cima de uma lesão que não foi realizada uma limpeza adequada, não foi realizado um desbridamento quando necessário, você prejudica todo o processo cicatricial ou simplesmente vai gastar dinheiro implementando terapias como coberturas especiais em cima de uma lesão que não foi manejada adequadamente. Então, o manejo do leito dessa lesão é importantíssimo para que você tenha o processo cicatricial evoluindo de forma adequada. E você se engana quando você pensa que apenas o leito da lesão é importante. A região perilesional também é muito importante no processo de cicatrização das lesões. E quando falamos em limpeza de lesão, um dos primeiros materiais que vem em nossa mente chama-se solução fisiológica, o tão famoso cloreto de sódio a 0,9%. É o tipo de material para limpeza, a solução de limpeza mais utilizada e, assim, ela funciona. Ela funciona perfeitamente quando a ferida está com pouco tecido desvitalizado ou nenhum tecido desvitalizado. Muitas vezes você maneja ali só com a limpeza com soro fisiológico e esse processo de cicatrização pode transcorrer muito bem. Mas isso são situações em que a ferida não está com tantos problemas, tantas questões envolvendo ali algo que venha a impedir o processo de cicatrização. Um exemplo seria você ter uma ferida que você fica limpando ela apenas com solução fisiológica, mas que essa lesão tem muito tecido desvitalizado. E você também tem que implementar algumas tentativas de diminuir esse tecido desvitalizado, que é quando entra o processo de desbridamento. Você pode desbridar essa ferida e provocar ainda mais uma aceleração nesse processo cicatricial. É importante que seja removido todo tipo de tecido inviável da ferida para que ela venha se desenvolver de forma adequada, evoluir de forma adequada para um processo de cicatrização. Esse aqui é o queridinho das unidades básicas de saúde dos hospitais, a solução fisiológica, o cloreto de sódio a 0,9%. E existe uma forma de irrigação adequada, de limpeza adequada com esse material, que é quando nós utilizamos uma agulha 40x12, acoplada aqui na entrada do frasco, e a uma distância de 15 a 20 centímetros você faz um jato. Você faz a irrigação em jato para fazer a limpeza dessa lesão com a solução fisiológica. Normalmente eu não utilizo a solução fisiológica para fazer a limpeza de lesão. Eu utilizo mais para desprender alguns curativos que estão muito presos, muito aderidos à lesão. Eu umidifico a lesão por completo com a solução fisiológica e posteriormente eu utilizo outras soluções de limpezas mais adequadas que têm poder bactericida, virulicida e também um grande poder de limpeza profunda, diminuindo também os odores das lesões. Então a solução fisiológica normalmente para mim é mais para a remoção de curativos, para a irrigação, para desprender alguns materiais que estão aderidos na ferida. E uma coisa que nós temos que levar bastante em conta também é a higiene corporal do paciente, a higiene do próprio paciente. É muito comum que a gente tenha a orientação para com esses pacientes de que ele não molhe a sua ferida, não molhe o curativo com a água da sua casa, com a água da torneira, a água do seu chuveiro, que ele não faça a lavagem da ferida que a gente está tratando com essa água. Por quê? Porque a nossa água não tem uma qualidade suficiente para que possa ser utilizada para a limpeza de lesões.
Por conta disso, é que é mais importante ainda a implementação de produtos adequados, produtos estéreis, produtos com capacidade de limpeza profunda dessas lesões. E o que eu gosto muito de utilizar no momento de um atendimento meu é a solução de PHMB, a polihexanida biguanida, a 0,1% ou a 0,2%. Nós temos ela tanto em spray, nós temos ela também em sabonete. Temos o sabonete da mesma solução, que é quando a gente utiliza ela para minimizar os odores. Eu gosto muito de utilizar o sabonete na região de perilesão. Perilesão ali para poder deixar as bordas da ferida mais limpas possíveis. A gente sabe que algumas feridas bem exudativas criam umas crostas ali por conta do exudato que fica aderido nas bordas da lesão e na região da pele ali ao redor da lesão. Então, a utilização do sabonete de PHMB é muito eficaz nessas circunstâncias. E você utilizar o sabonete de PHMB também no leito da lesão minimiza bastante alguns fatores que podem prejudicar a cicatrização, como o aglomerado de bactérias que a gente chama de biofilme. E lá na nossa faculdade, quando a gente estava estudando feridas, nós aprendemos que a limpeza da ferida é realizada do meio menos contaminado para o mais contaminado. O que seria isso? Nesse exemplo dessa lesão aqui, aparentemente uma úlcera venosa, onde é a parte mais contaminada dessa lesão? Aqui é o centro da lesão, aqui é a região mais contaminada, que aqui tem tecido desvitalizado associado com esfacelo, um pouco de necrose, temos essas bordas aqui com hiperkeratose ou maceradas. Então, aqui é a região mais contaminada da lesão. A periferia da lesão, aparentemente, é a região mais limpa. E para que a gente não utilize essa narrativa do meio menos contaminado para o mais contaminado, existe uma forma mais adequada de você limpar a lesão, que é você priorizando setores. E como é que você vai priorizar os setores da lesão? Você vai pegar uma gaze como essa. Você vai pegar uma gaze como essa. Você vai colocar o sabonete de PHMB nessa gaze, dessa forma. Aqui é só ilustrativo, eu ainda vou fazer uma aula mostrando para vocês como fazer numa lesão mesmo real. Tá aqui, você vai fazer a limpeza rotacionando aqui toda a borda da lesão. Então você vai limpar as bordas da lesão, as bordas com esse sabonete, promovendo uma limpeza adequada, certo? Tô pelas bordas, aqui é porque estou pegando o vídeo, mas é só nas bordas, beleza? Você vai fazer essa limpeza nas bordas da lesão com a solução, ou melhor, com o sabonete de PHMB. Realizada essa limpeza, você vai pegar uma gaze, mais uma nova gaze, vai colocar a solução de PHMB na gaze e vai aplicar sobre a ferida. Pronto. Aqui você vai deixar por alguns minutos, em média de 5 minutos a 30 minutos, para a realização da limpeza, para que essa solução haja de forma adequada, matando bactérias, eliminando vírus, eliminando qualquer tipo de agente que esteja nessa região que possa prejudicar a cicatrização. Nossa grande maioria, bactérias mesmo, e tecido desvitalizado que pode ser removido. Remover aqui a gaze, ó, pode vir uma pequena quantidade de tecido desvitalizado aqui, assim como as bactérias e outras sujidades. Também existe a possibilidade de você fazer essa limpeza por meio de fricção. Você vai umedecer também com a solução de PHMB e vai estar passando dentro da lesão. Passa uma quantidade, vira e passa outra, só no leito da lesão. Então é assim que você faz uma limpeza de lesão sem utilizar essa máxima de meio menos contaminado para o mais contaminado. Aqui você está separando por regiões. Você está limpando a perilesão com o sabonete de PHMB nessa borda da lesão, na região de periferia. Você limpou com o sabonete. Em seguida, você faz essa aplicação da solução de PHMB no centro da lesão. Você também pode fazer a aplicação da solução direto no centro. Só que aí, quando você fizer essa aplicação, corre o risco de ficar escorrendo a solução para fora da ferida.
E essas soluções escorrendo para fora da ferida vai trazer sujidade de dentro da ferida para a parte que está saudável, aqui da perilesão. Então, é importante que você saiba fazer dessa forma, que você aprenda, e eu vou te ilustrar, dentro das aulas práticas, a realização desse curativo em uma lesão real, explicando detalhes de como realizar e não fazer a contaminação, com a utilização de luvas cirúrgicas, a utilização de gases estéreis e as soluções de limpeza como PHMB, sabonete de PHMB e a solução fisiológica. Como eu expliquei, normalmente a solução fisiológica eu utilizo ela em jato ali para remover. Exemplo, eu removi o curativo dessa lesão, fiz a remoção, umidifiquei ele com o soro fisiológico e realizei a limpeza de forma adequada com o sabonete de PHMB na periferia da lesão e com a solução de PHMB na região central da lesão, no leito da lesão. Então, assim, eu tento preparar de forma mais adequada a nossa lesão para a realização das outras etapas do curativo, que você verá logo mais comigo também as outras etapas. Vamos falar agora um pouco sobre desbridamento. O desbridamento consiste na remoção de tecido desvitalizado e, em alguns casos, a remoção de corpos estranhos. E quando eu falo em corpos estranhos, eu digo estranhos mesmo, porque quando a gente vai fazer uma limpeza de uma ferida, aí na primeira consulta de algum paciente nosso, nós já encontramos açúcar, café, alguns tipos de plantas ali, como o mastruz, capim-santo. Então a galera bota de tudo aí em cima das suas lesões quando não tem uma orientação adequada. Muitas vezes pomadas também, pomadas que acabam encrostando ali na lesão, que são os cremes vaginais. Tem gente que coloca rifocina, ainda se utiliza da rifocina, muitas vezes até prescrito por profissional de saúde a própria rifocina. Por conta disso, a gente tem que fazer uma boa avaliação, saber com que tipo de desbridamento a gente vai utilizar naquele momento da lesão. E nós temos alguns tipos de desbridamento. Nós temos o desbridamento mecânico, nós temos o desbridamento instrumental conservador, temos o desbridamento cirúrgico, temos o enzimático e o autolítico. Então, esses tipos de desbridamento, eles são implementados de acordo com a avaliação do profissional daquela lesão, do leito daquela lesão. Qual é a prioridade? É manter o tecido viável, intacto de algum tipo de lesão posterior causada por conta do desbridamento. Pois para que esse profissional não venha a ocasionar nenhum tipo de dano a tecidos viáveis ou estruturas nobres do corpo humano, é necessário que esse profissional conheça bastante de anatomia humana. Pois a anatomia humana lhe dará todo o suporte para que ele não venha a ocasionar nenhum dano posterior ao paciente nessas estruturas como tendões, ligamentos, ossos, cartilagem, estruturas consideradas nobres, pois ao lesionar essas estruturas você vai estar ocasionando um posterior dano a essa lesão e, consequentemente, a esse paciente. A necessidade também de implementação das técnicas corretas baseadas na quantidade ou na disponibilidade de materiais que você tem. Não tem como você fazer um desbridamento instrumental conservador se você não tem pinça, lâmina ou tesouras. Se você tem só a gás e as soluções de limpeza, você vai realizar o desbridamento mecânico, que é quando você se utiliza da força de tração da sua própria mão ali para remover tecido desvitalizado, como biofilme, como alguns esfacelos que podem estar desprendidos, mas com o uso de uma gase ali fazendo fricção na região da lesão. Esse tipo de desbridamento ele pode ocasionar uma certa dor, um certo desconforto no paciente, e então tem que ser priorizada a analgesia do paciente anteriormente. Temos que priorizar que o paciente não sinta dor durante o procedimento. Algo que tem que ser levado bem em conta é a seletividade do desbridamento a ser implementado naquele momento da lesão. Existe um certo tipo de desbridamento seletivo e um desbridamento não seletivo. O qual seria o desbridamento não seletivo? Seria aquele que provavelmente poderia lesionar estruturas que não estão necessitando de um desbridamento, como o desbridamento cirúrgico. O desbridamento realizado pelo médico no centro cirúrgico, o médico vai lá e realiza desbridamento até de estruturas que não estão sendo afetadas naquele momento para poder minimizar bastante os fatores de contaminação, os fatores que estão ali intrínsecos naquela lesão, prejudicando o seu processo de cicatrização. Já os seletivos são esses que a gente acabou de citar, que podem priorizar a seletividade, a necessidade de se manter o tecido viável
sem nenhum tipo de dano. Esse tipo de desbridamento seletivo, na sua teoria, ele não deveria ocasionar nenhum tipo de dano a uma lesão, às estruturas da lesão que são viáveis. A não ser que no momento da realização do desbridamento instrumental conservador, o profissional não tenha habilitação, não seja capacitado o suficiente, aí sim ele vai danificar estruturas que não haveriam necessidade de desbridamento. E então, o que eu posso e o que eu não posso remover do leito da lesão? O tecido de granulação você não deve remover de forma alguma. Se a ferida predominantemente tem tecido de granulação, não há necessidade de você remover nada, a não ser que nesse tecido de granulação tenha aderido uma necrose ou um esfacelo. Tecido de epitelização também você não vai mexer porque não há necessidade, pois o tecido de epitelização ele está indicando ali o fechamento, a fase final do processo de cicatrização. E o que eu posso remover? Necrose, esfacelo. Necrose, exceto em uma circunstância. Você vai realizar a avaliação do seu paciente, a anamnese, e no momento que você realiza a anamnese, você percebe uma necrose desse tipo no calcânio do paciente. Você percebe necrose maleolar aqui, com necrose no calcânio, e você, no momento da anamnese, você percebe que esse paciente não tem pulso nesse membro inferior. Você não consegue palpar o pulso. Se você não consegue palpar o pulso, você não vai remover essa necrose, pois essa necrose, naquele momento, ela está protegendo a lesão. E como proceder? Você vai entrar em contato ou encaminhar esse paciente para um médico cirurgião vascular, o médico que vai ser responsável por fazer uma melhor avaliação desse caso do paciente relacionado a essa ferida. Então, as necroses podem ser removidas em outras circunstâncias. Você encontrou ali uma necrose em membro inferior, mas esse membro inferior ele tem circulação, tem perfusão, tem pulso, então você pode estar promovendo ali o desbridamento dessa lesão para melhor alcançar o processo de cicatrização. Mas se em algum momento você foi realizar a avaliação de um paciente e percebeu que ele tem necrose em membro inferior, mas é um paciente acamado, provavelmente essa lesão é proveniente da pressão exercida naquela região do membro inferior. Então você vai fazer a mesma coisa, vai fazer a avaliação da perfusão e do pulso do paciente para distinguir, fazer o diagnóstico diferencial, se essa é uma lesão isquêmica ou se essa é uma lesão apenas por motivos de pressão naquela região, pois assim você poderá realizar o desbridamento caso você constate que é uma lesão ocasionada simplesmente pelo fato da pressão exercida naquela região do membro do paciente. E nesse momento eu vou exemplificar para você aqui com dois modelos, uma lesão que há necessidade da realização de um desbridamento instrumental conservador e outra que há necessidade apenas da realização de uma limpeza e desbridamento mecânico. Essa daqui, essa primeira lesão, há necessidade apenas de uma limpeza bem realizada no seu leito e de um desbridamento mecânico para remoção dessas pequenas quantidades de esfacelo que são esses pontinhos amarelos aí dentro do leito da lesão. Já essa daqui, nós temos aí uma pequena quantidade de esfacelo aderida no leito da lesão e temos uma grande quantidade de necrose. Essa região toda escurecida, enegrecida, é a necrose. Essa necrose tem que ser removida de uma forma bem eficaz para que esse processo de cicatrização dê início à granulação, ao tecido de granulação, para que possamos obter um processo de cicatrização bem mais eficiente. Ainda se tratando de desbridamento instrumental conservador, nós temos três técnicas que podem ser aplicadas de formas distintas na remoção de uma necrose. Nós temos a técnica cover, que é quando você utiliza um bisturi para a remoção da necrose pela periferia da necrose, mais próximo às bordas da lesão. Você vai descolando essa necrose até você poder observar o tecido viável embaixo e assim vai removendo ela até tirar a necrose de forma total. Temos a técnica square, que é quando a gente faz ranhuras em formas de quadrados em uma lesão, tipo jogo da velha, de 2 milímetros a meio centímetro, a espessura desses quadrados, o diâmetro deles, para que você possa fazer a remoção quadrado por quadrado, ali com o bisturi e com a pinça, ou posteriormente você vai remover ele após o uso de desbridamento autolítico ou enzimático, quando você colocar alguma substância como hidrogel, papaína, colagenase, ou até soro fisiológico embebido em uma gase, e posteriormente, 24 horas após, no próximo procedimento, você fazer a remoção com desbridamento instrumental conservador. Então, recapitulando,
você vai fazer as ranhuras. Se você não conseguir tirar no mesmo momento essa necrose, você vai umedecer a necrose com hidrogel, papaína ou soro fisiológico, qualquer tipo de substância que deixe a necrose amolecida, úmida, ao ponto de que você possa remover posteriormente ela. E temos também a técnica Slice. A técnica Slice você remove de forma irregular. Você vai passando o bisturi ali em toda a necrose ou no esfacelo e também pode utilizar uma tesoura íris para ir recortando essa necrose. Isso aí é uma forma mais irregular de se remover. Normalmente se utiliza quando a necrose já está bem desprendida ou esfacelo desprendido, quase bem desprendido do leito da lesão. Aí você faz a utilização dessas técnicas para a remoção do tecido desvitalizado. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar dos últimos dois tipos de desbridamento, o autolítico e o enzimático. O autolítico, basicamente, ele é realizado pelo próprio organismo do paciente, através de enzimas proteolíticas produzidas pelo próprio corpo, para poder cicatrizar aquela lesão, desprendendo necroses, diminuindo a quantidade de tecido desvitalizado naquela região. Em casos de pacientes com lesões crônicas, dificilmente o seu corpo irá conseguir fazer esse processo de desbridamento autolítico. Ele é um pouco mais demorado, claro, vai demorar bastante, mesmo que o paciente seja um paciente saudável. Mas em feridas com um grau de comprometimento maior, dificilmente esse processo endógeno do próprio corpo do paciente irá ser a resolução, será a solução mais eficaz naquele momento. Mas também você pode, no mesmo processo autolítico, você pode utilizar algumas substâncias que podem amolecer essa necrose, como um hidrogel, como as próprias coberturas especiais para ajudar a favorecer o amolecimento dessa necrose. Então, esse é o processo de desbridamento autolítico. Já o processo de desbridamento enzimático, ele basicamente é químico. Nós utilizamos bastante a colagenase e a papaína para a remoção de necrose, o amolecimento de necrose ou de esfacelo com o uso dessas substâncias que são fármacos, que são produtos químicos que vão se utilizar das suas proteínas e das suas colagenases, dos seus processos proteolíticos ali para diminuir a quantidade de necrose da lesão, amolecendo essa necrose ou esfacelo para posteriormente também ser removida por desbridamento instrumental conservador ou até mesmo por desbridamento por fricção, desbridamento mecânico. E sobre limpeza e desbridamento de feridas nós encerramos por aqui. Em breve vou estar lançando alguns vídeos para você aí com a técnica a ser realizada, desde a técnica de limpeza até a técnica de desbridamento instrumental conservador. Te vejo na próxima aula e até lá!